Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD, ao canal da informação, ao canal da notícia, na noite desta quarta-feira, hoje, 16 de julho de 2025. Quero repetir, 16 de julho de 2025, noite do dia 16. Por que eu estou marcando essa data? Que o que nós vamos tratar hoje é algo que foi prometido no dia 17 de junho, de que em 30 dias o Congresso Nacional ou o governo federal decidiria sobre o futuro das pessoas com diabetes tipo 1. Nós vamos trazer em todos os detalhes isso para você na noite desta quarta-feira. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dibi Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Eu sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa azul, no meu peito do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal de acessibilidade adotado pela ONU. Vocês acompanharam nos últimos dias aqui no nosso canal as informações sobre vetos da Presidência da República a temas que envolvem as pessoas com deficiência. E um desses é o veto número 4 de 2025, que foi vetado pelo presidente Lula, um projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que daria a condição de que a pessoa com diabetes 1 fosse considerada uma pessoa com deficiência. O governo usou argumentos, o governo trouxe informações para dizer que precisava de mais prazo, que precisava de 30 dias, a partir do dia 17 de junho, para dar uma resposta para a sociedade. E será que houve essa resposta? Será que o governo federal cumpriu com aquilo que foi afirmado em sessão no Congresso Nacional? Nós temos uma entrevistada na noite de hoje para falar sobre isso. Nós vamos falar com a Jaqueline Correia, que é fundadora e presidente do Instituto Diabetes Brasil. Antes de trazer a nossa convidada para a sala, Roland, por favor, traz para a gente a Daruge, o que a loja da Daruge, a concessionária Daruge, no Ceasa, em São Paulo, tem para você. Traz para a gente, Roland, o Jean Marcel. E na Jeep Daruge, carro PCD tem. Olha que oportunidade, Compass Sport. Pessoal, tá acabando a chance de você andar de Compass usando isenção de IPI. Então corre, aqui na Daruge preparamos tudo para você. As isenções de ponta a ponta e, além disso, tem um crédito de R$3.000 para você usar em acessórios, documentação. Tá preocupado com IPVA? Usa esses 3.000 e deixa por nossa conta. Vem para a Jeep Daruge do Ceasa. Muitíssimo obrigado a toda a equipe da Jeep Daruge, obrigado ao Jean, obrigado a toda a equipe que tanto nos apoia aqui no Diário PCD. Muito obrigado, Jean. Está aí, o telefone da Daruge aqui na descrição, no nosso site. E como eu já havia anunciado, nós temos a alegria de estar recebendo aqui no Diário PCD a Jaqueline Correia. Ela é presidente e fundadora do Instituto Diabetes Brasil, para a gente falar de algo que está aí tirando o sono de 600 mil pessoas em todo o Brasil, pessoas com diabetes tipo 1, que aguardam uma promessa, o compromisso de uma promessa. A Jaqueline é uma mulher de pele clara, pele lisa, olhos escuros, sobrancelhas escuras, cabelos escuros lisos, abaixo do ombro, ela veste uma camisa preta, ao fundo um painel branco. Jaqueline, seja muito bem-vinda, obrigado por estar com o Diário PCD, agradecer a sua atenção e agradecer a atenção de todos do Instituto Diabetes Brasil. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada, é um prazer estar aqui
mais uma pauta tão importante, que é o diabetes, as pessoas com deficiência, falar um pouquinho sobre políticas públicas, projetos de lei, expectativas. Então, eu que agradeço o convite e a participação nesse programa. A Jaqueline é uma das pessoas que integra aquele nosso grupo lá no Congresso Nacional, que quando nós agendamos para ir visitar um deputado, um senador, nós vamos todos juntos, nós nos reunimos no café lá da Câmara dos Deputados, o café do Sebrae, que é um cafezinho baratinho, um suco, um pão de queijo, e é onde a gente consegue estruturar o que cada um vai buscar, vai dali. Nós estivemos juntos há pouco mais, ou há um mês, né? Nós estivemos juntos no dia 17 de junho, quando o Congresso Nacional deveria ter debatido o projeto de lei apresentado em 2022, que classifica as pessoas com diabetes tipo 1 como pessoas com deficiência. Outros vetos foram debatidos, outros assuntos foram ali debatidos, mas nem por isso foram cumpridos até agora, como a questão das crianças com Zika vírus e a questão do diabetes. No momento de ser debatido, no momento em que nós aguardávamos o início do debate, houve o pedido de que fosse retirado de pauta. Vocês esperavam, naquele momento, Jaqueline, esse pedido de retirada de pauta para tentar derrubar o veto do presidente Lula? Na verdade, momentos antes do início da sessão, eu recebi o contato do Palácio do Planalto, nos convocando para uma reunião. Nós fomos em direção ao Palácio do Planalto, nós tivemos com a equipe da presidência, a cúpula do governo, né, a equipes técnicas de Randolph, Gleice, a presidência da República no geral, no qual eles informaram a justificativa do que eles iriam fazer nessa ação de retirar de pauta. Então, nós fomos informadas momentos antes que o governo federal ia pedir para que esse projeto fosse retirado de pauta. Não dando chance a nenhum argumento de vocês, eles só comunicaram isso. Exatamente, eles só comunicaram, nos chamaram para comunicar e justificar o motivo, né? Então, eles justificaram que eles precisariam de mais tempo para analisar tecnicamente esse projeto de lei, que a gente discorda, porque nós estamos nessas iniciativas desde o ano de 2022, nós tivemos em todos os ministérios, com as equipes técnicas. Nós, quando a gente estava reunido com as equipes técnicas, nós não tivemos nenhum tipo de feedback, né, que seria melhor ajustar uma emenda ou não, pelo contrário, eles só nos ouviam e não falavam nada. E eles, nessa justificativa, no dia da reunião no Palácio do Planalto, momentos antes, eles justificaram que o governo federal precisaria de mais tempo para analisar tecnicamente o texto do projeto de lei e talvez propor algumas outras iniciativas. Só para fazer aqui um cronograma dessa luta do Instituto Diabetes Brasil, de outras entidades que lutam pelas pessoas com diabetes. Esse projeto foi apresentado em 2022. Esse projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados, ele foi para o Senado Federal, ele foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, e no final do ano passado, no final de 2024, foi para a sanção presidencial. Estou correto nessa cronologia, Jaqueline? Certíssimo. Os líderes da Câmara e do Senado concordaram com a aprovação desse projeto. Nenhum projeto vai para votação se não passar pelo tal de colégio de líderes, onde dos 513 deputados, 20 decidem o futuro de tudo. E é assim também no Senado. Passou no colégio de líderes, quando vai para o plenário, é só para dizer amém, 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 amém. Deputados, às vezes, nem debatem o tema, porque o líder decidiu uma coisa e ele precisa seguir outra.
Estou fazendo uma leitura diferente do que é os bastidores ali do Congresso Nacional, Jaqueline? Claramente não, é exatamente isso que você está falando, né, sobre essa tramitação. O nosso projeto de lei, ele tramitou em diversas comissões, principalmente da Constituição e Justiça, né, e eles, em todas as comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, ele foi aprovado por unanimidade, todas as comissões. E em todos os momentos, eu acompanhei isso muito de perto. Não é porque eu tenho que acompanhar isso enquanto jornalista, mas eu vivo a questão do diabetes tipo 1. Eu convivo com isso no dia a dia. E eu me importava em tentar ajudar com informações, como, por exemplo, o governo federal, não sei por quê, até hoje não chegou a dizer o seguinte: olha, levantamento oficial do Ministério da Saúde, o censo do IBGE, ou o raio que o parta, dizendo o seguinte: o Brasil tem 576.236 pessoas com diabetes. Não existe isso no Brasil. Talvez, para não ter investimento em política pública, eles não divulgaram os números. Mas, durante todo o debate, Jaqueline, foi dito que esse projeto atenderia a ter 600 mil pessoas em todo o Brasil. Ninguém escondeu isso. Alguém escondeu isso, Jaqueline? Ninguém, pelo contrário, nós tivemos diversas reuniões com o Ministério da Saúde, no qual nós indicamos um estudo que foi publicado pela revista Lancet, que é um estudo sobre a prevalência do diabetes tipo 1, onde tem todos os dados, né? Tanto a quantidade geral de pessoas com diabetes tipo 1, faixa etária, o número de comorbidades, número de óbitos, número de pessoas vivas. Esse é um estudo muito robusto, super importante. Nós fomos diversas vezes no Ministério da Saúde, solicitamos que eles pudessem usar esses dados internamente, em publicações oficiais, e não foi feito em nenhum momento, eles não acataram essa sugestão, e também, paralelo a isso, não fizeram nada para que pudesse ter uma base mínima com dados contundentes sobre a prevalência do diabetes tipo 1 em nosso país. Você imaginava de quem, como diz aquele ditado, né, quem cala consente? Você sentiu assim, eles estão ficando calados é porque estão consentindo com isso? Ou você imaginou, tem algo de estranho por aqui, Jaqueline? Não, nós imaginamos sim que teria algo de estranho, né? Até mesmo porque nós tivemos sempre boa comunicação, tanto com a base do governo, tanto com a base da oposição também. Sempre que foi necessário, nós agendávamos reuniões, conversas, até mesmo pelo WhatsApp, com equipes técnicas, com próprios parlamentares, e momentos antes do veto, toda a equipe do governo federal sumiu. Então, a gente entendeu ali que corria um risco ali de uma fragilidade, porque geralmente no dia a dia não era assim que eles agiam, né? Então, momentos antes, nós tivemos um silêncio total e posterior veio o veto. Pessoal, o Instituto Diabetes Brasil e outras associações, eles invadiram o Congresso Nacional. Eles invadiram. Num dia de pauta concentrada no Congresso Nacional, no dia 17 de junho, eles estavam com uma camiseta em que eram identificados em todos os anexos da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em todo lugar eles estavam lá para abordar os parlamentares. E eu percebi que tinha alguns, né, que já sabiam do que estava sendo preparado, mas sempre no abracinho para fazer foto. Isso é triste, né, Jaqueline? É triste, né? Nós temos uma condição, que é o diabetes tipo 1, de muitos anos, só a insulina ela tem cerca de mais de 103 anos de existência, e ainda nós estamos lutando para a primeira lei federal que vai amparar e proteger as pessoas com diabetes. Então, quando a gente percebeu, né, toda essa questão de forjar situações, né, abracinhos, cumprimentos, nós ficamos muito abalados, porque
porque vidas esperam por nós, né? Vidas esperam por direitos, por acesso, por amparo, e a gente, de uma certa forma, também nós aprendemos, e a gente aprende muito com vocês também, que é importante a gente lutar, não parar em nenhum momento. Às vezes a gente precisa dessa pausa, né? Porque não é no momento certo, mas a cada porta fechada a gente ganha mais fôlego para a gente não desistir e correr atrás para a ação. Eu vou afirmar um negócio aqui que é minha inteira responsabilidade. Eu não estou falando de governo A, B, C ou D. Esse projeto foi apresentado num governo anterior. Foi aprovado nesse e foi vetado nesse. Eu não estou dizendo, não estou dando aqui, classificando como A, B ou C. O governo foi omisso. O governo mente ao dizer que não sabe o impacto financeiro que traria ao tratar as pessoas com diabetes tipo 1 como pessoas com deficiência. O governo sabe quantas amputações foram feitas no Sistema Único de Saúde causadas pelo diabetes. O governo sabe, tem o prontuário médico, e quando o paciente entra no hospital, o médico preenche um prontuário. Paciente com diabetes tipo 1, com necessidade de amputação de membro inferior. O governo sabe disso. Este mesmo governo, este mesmo Ministério da Saúde, sabe quantas pessoas com diabetes tipo 1 já perderam a visão em função da retinopatia diabética. Eles sabem disso. Mesmo que eles não ofereçam políticas públicas para essas pessoas, mas eles sabem, eles têm os números. E faltaram com a verdade durante esse tempo todo. Foram omissos. E, mais uma vez, não estou aqui querendo criticar governo A, B, C ou D. Estou querendo criticar o sistema que mentiu para enganar as pessoas em relação a isso. Ah, Abrão, mas vai considerar a pessoa com diabetes tipo 1, pessoa com deficiência. Tá, mas e daí? Por que não pode? Por que um amputado causado por uma diabetes não pode ter o mesmo direito do que o amputado por um acidente de trânsito? E essa classificação, né, essa política pública de classificar o diabetes com deficiência é uma política que acontece em diversos países, né, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, dentre outros países. Né? Então, a gente tem que entender que é um órgão, como o coração, como outros órgãos, que é o pâncreas, e o pâncreas não produz insulina. Ele não faz a sua função, ele para a produção total de insulina e há uma deficiência no pâncreas. Por essa deficiência no pâncreas, essa população enfrenta inúmeras barreiras, né? Matrículas negadas, exclusão de provas de Enem, por exemplo, nós tivemos diversos relatos, exclusão de edital de concurso público só porque a pessoa tem o diabetes tipo 1, ela já é eliminada automaticamente, mas também não tem uma vaga em PCD, ela só é exclusa e pronto. Né? Então, sim, traz inúmeras barreiras. Quantas mães eu já conheço que elas levam o filho para a escola, aí espera às 8 horas, vou lá para fazer a medição e para aplicar insulina. Às 9h30 eu vou voltar, às 10h30 eu vou voltar. Elas vivem em função disso, porque essas crianças não têm o amparo da rede pública. Não existem escolas preparadas para recepcionar a criança com diabetes tipo 1. Como não tem para crianças com autismo, como não tem com uma série para outra. Quando a gente fala em classificar uma pessoa com deficiência, é apenas para alertar, olha, nós não estamos brincando aqui, não. Não estamos falando das furadinhas que a pessoa recebe durante o dia, isso não é cócegas, não. A gente não está fazendo cócegas no nosso corpo. Minha barriga é toda roxa de tanta aplicação de insulina. Eu revezo a barriga com a coxa para aplicar a insulina. Eu tenho pelo menos 4 vezes por dia que aplicar a insulina.
Eu não posso sair e ir para um lugar em que eu não pergunte antes, olha, mas tem aí uma geladeira, tem um refrigerador, porque eu preciso levar minha insulina. Ô, Jaqueline, desculpa, eu convidei você para ser entrevistada e eu estou falando mais do que deu. É isso, é porque você sabe, né? Você vive a condição, você viu e presenciou de perto, né, nossas ações no Congresso Nacional para chegar ao estágio que hoje é revoltante mesmo, assim, é digno de revolta, de verdade. Eu vou pedir para o Roland, só pedir um minutinho para você, Jaqueline. Nós temos um parceiro que nos ajudam muitas vezes com famílias, com crianças com diabetes tipo 1, a buscar auxílios, a buscar uma condição junto ao INSS, tanto com auxílio saúde, como às vezes até aposentadoria por invalidez. Roland, traz para a gente o que a Aposenta PCD oferece para quem acompanha o Diário PCD, para as pessoas com deficiência, e eu já volto, inclusive, para mostrar o compromisso do líder do governo no Senado Federal de que em 30 dias eles resolveriam esse tema. Traz para a gente, Roland, Aposenta PCD. A aposentadoria pode parecer um pesadelo, mas não precisa ser assim, especialmente para pessoas com deficiência. A Aposenta PCD está aqui para descomplicar esse processo. Você sabia que existem diferentes tipos de aposentadoria? Seja por tempo de contribuição ou por idade, nós oferecemos toda a orientação necessária para você conquistar seu benefício sem complicações. Desde a primeira entrevista com o assistente social até a concessão do seu benefício, estamos ao seu lado. E se você já teve seu pedido negado, não se preocupe. A Aposenta PCD também atua nesses casos, ajudando você a reverter essa situação. A equipe da Suzane Maia é especializada e pronta para te apoiar em cada passo. Não deixe que a burocracia te impeça de alcançar o que é seu por direito. Entre em contato pelo telefone 11 95995 0729 e descubra como podemos tornar sua aposentadoria um momento de tranquilidade e não de estresse. Aposenta PCD, sua parceira na conquista da aposentadoria. Um grande abraço a toda a equipe da Suzane Maia, o telefone aqui na descrição ou no nosso site. A Jaqueline compartilhou com a gente trechos da sessão do Senado Federal, do dia 17 de junho, onde o líder do governo no Senado foi provocado pelo senador Esperidião Amin. Vamos conferir junto aquele trecho, Jaqueline, pode ser? Claro. Vamos lá, acompanhe o que eles conversaram no Senado Federal durante uma sessão ordinária. Quero fazer um apelo público ao senador Randolph. Senador, eu lamento que o governo ainda não tenha elementos para se manifestar sobre o nosso recurso ao veto do projeto de lei 2687, que vai ao encontro dos portadores da diabetes 1, especialmente as crianças. Eu tenho recebido com frequência apelos veementes. Gostaria até que nós votássemos, mesmo afrontando acordos, que nós votássemos esse veto hoje, para derrubar e para livrar o governo desta culpa. Hoje, alegando desinformação, o governo nega um direito aos mais frágeis, alegando que não tem informação sobre o impacto, que, pelo que sei, já é mensurado na nota técnica. Então, eu faço um apelo ao senador Randolph para que ele se sensibilize com esse assunto. E, para concluir, volto a pedir que o Propag seja apreciado. Mas o do diabetes poderia e deveria ser ter reparado este mal hoje. Muito obrigado. Presidente, se Vossa Excelência me permite, só para responder... Pois não, conceda a palavra ao líder Randolph Rodrigues. Caríssimo senador Amin, lhe respondo sobre as duas questões que Vossa Excelência aqui me indaga. Em relação ao Propag,
eu fui procurado pelo governador do estado do Rio de Janeiro e ele próprio solicitou para nós um tempo para o diálogo que está sendo travado entre os governos estaduais, sobretudo do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Vossa Santa Catarina, de Goiás e Minas Gerais, sobre os vetos para com o governo e para a próxima, para que seja apreciado na próxima sessão do Congresso Nacional. Em relação ao diabetes tipo 1, eu já procurei dialogar com algumas lideranças, inclusive do movimento, da matéria mais do que legítima e reivindicação mais do que justa de projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional, aprovado e que Vossa Excelência traz aqui ao plenário. O governo está pedindo prazo de 30 dias, não mais que isso, para apresentar uma alternativa de projeto de lei, ao qual convido Vossa Excelência e todos do movimento para dialogarmos juntos sobre essa alternativa de projeto de lei. Não sendo possível, 30 dias é o prazo que Sua Excelência, o presidente Davi Alcolumbre, convocará uma nova sessão do Congresso Nacional para apreciarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, nessa próxima sessão, que é exatamente 30 dias, é o tempo para apresentarmos uma proposta, buscarmos um consenso dessa proposta e, não tendo, não haverá óbice nenhum em facultar a apreciação do veto aqui pelo plenário do Congresso Nacional. Só para agradecer, presidente, acho que valeu a pena essa permissão que Vossa Excelência deu para que eu fizesse a solicitação. A resposta do senador Randolph, se não é a melhor, é satisfatória, porque estabelece um termo e Vossa Excelência fica como nosso garantidor. É o nosso CEO garantidor de que daqui a um mês nós teremos a apreciação do Propag como um todo e da questão do diabetes, como proposto pelo senador Randolph, a quem eu agradeço sinceramente. Muito obrigado. De Vossa Excelência, já o satisfatório para minha razão de glória. Jaqueline, poderia também, se não houvesse a proposta de um novo projeto de lei, o senador Randolph disse, em nome do governo, que se não houvesse essa proposta, a próxima reunião poderia debater a derrubada do veto. E você tem alguma informação se o senador Davi Alcolumbre está prestes a convocar essa nova reunião conjunta para amanhã, para esta quinta-feira, 17 de julho, Jaqueline? Certo. Ontem nós estivemos no Congresso Nacional, conversei com equipes técnicas, tanto da presidência da Câmara quanto do Senado, com a autora do projeto de lei, a deputada Flávia Moraes, e a sessão que iria acontecer no dia 17, que seria amanhã, né, dia 17, não vai acontecer. Tá? Ela só vai acontecer meados de agosto, depois do recesso legislativo. Às vezes a palavra e fio de bigode e assinatura não vale muito a pena, né? Verdade. E o que vocês imaginam agora já que eles vão sair de recesso, não cumpriram aquilo que prometeram? Qual é a estratégia de vocês? Você pode comentar com a gente o que vocês devem fazer nos próximos dias, durante esse tempo todo, Jaqueline? A comunidade toda está bem chocada com o descaso do governo, né? Então, o Congresso Nacional entrará de recesso e uma das orientações do Instituto Diabetes Brasil é também que essas famílias possam pegar esse tempo um pouquinho, ficar com suas famílias, até mesmo porque o Congresso entrará de recesso, então dar uma pausa, respirar fundo, né, buscar energia junto com a sua família, mas após o término do recesso, a gente vai lutar pela derrubada do veto. Nós entendemos que o comprometimento do governo, até o momento, nós estamos na data do dia 16, não foi cumprido, então está faltando um dia para os 30 dias, não houve apresentação de projeto de lei, não houve a tramitação em regime de urgência, e nós não deixaremos a nossa luta de anos parar e que a nossa comunidade possa perder forças, né? Então, isso é tudo que a gente não quer, talvez seja uma estratégia do governo federal, mas nós vamos adiante pela derrubada do veto 4. Boa. Jaqueline, às vezes a gente tem que... É um dito que às vezes você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. E
E eu não quero imaginar que o governo vá trair as pessoas com diabetes tipo 1. Por um outro lado, eu vejo esse governo traindo outras pessoas com deficiência, como é o caso das crianças com Zika vírus. Derrubou o veto do presidente Lula a indenização a essas famílias, já foi promulgada a lei, foi publicada a lei, de lá para cá, mais nada. Temos que regulamentar, temos que esperar o orçamento. Já faleceram 8 crianças desde o dia 17 de julho e 30 estão internadas em UTI no Brasil. E é uma população super pequena, né? Eram 5.000. Nós tínhamos uma segunda avaliação, 1.500 crianças, e essa avaliação está cada vez sendo reduzida. Então, eu só espero que o Instituto Diabetes Brasil, que as outras entidades tenham a força necessária para vencer. E eu quero ser um soldado nessa frente de batalha de vocês. O Diário PCD está à disposição de vocês. Se houver necessidade de uma entidade constituída com representatividade nacional, a ANA PCD também está à disposição de vocês. E eu quero reencontrar você, reencontrar o Carlos, reencontrar todos vocês, para a gente poder dizer, ufa, vencemos mais uma batalha. Não desista jamais. Nenhum de vocês desista. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos por aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço também, o companheirismo que você, toda a sua equipe estiveram junto com a nossa comunidade, pessoas com diabetes, até mesmo por você fazer parte, mas hoje você está à frente de um know-how muito maior do que só o diabetes tipo 1, com outras condições de deficiência. É muito importante o apoio de vocês em cada passo, em cada movimento. Nós sabemos que ir contra o governo federal, às vezes a gente pode encontrar inúmeras barreiras, mas nós estamos confiantes, nós tivemos uma linda trajetória no Congresso Nacional, cheia de aliados, cheia de compromissos, cheia de verdades. Obviamente, nós tivemos um ponto positivo, que foi o governo federal ter dito oficialmente, por meio do senador Randolph, que o governo federal apoia o mérito dessa proposição. Então, eles falaram que sim, que o governo federal entende que é importante classificar o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Isso foi muito importante, mas a gente também não pode esperar com que o governo federal possa se adequar, porque todos os dias são inúmeros desafios, são IOF, taxação, enfim, são inúmeras demandas que o governo federal está. E o que a gente percebe é que a população vulnerável vai ficando cada vez mais à mercê de indecisões, infelizmente, políticas, que colocam esse povo numa situação que, infelizmente, é de morte mesmo, como a gente está vendo do pessoal do Zika, do diabetes, que 1 a cada 9 pessoas morre por diagnóstico oportuno, por falta de diagnóstico oportuno em nosso país. Então, nós tivemos uma linda trajetória no Congresso Nacional, cheia de aliados, mas que a gente não vai aguardar mais nenhuma decisão do governo federal, e nós vamos adiante para derrubar esse veto. Conte com a gente. Conte com o Diário PCD, conte com a ANA PCD. Obrigado, Jaqueline. Tchau, tchau. Bom, pessoal, nós entrevistamos na noite desta quarta-feira a Jaqueline Correia, presidente e fundadora do Instituto Diabetes Brasil, uma das entidades que vem lutando arduamente para que essas pessoas, em torno de 500, 600 mil pessoas no Brasil, tenham qualidade de vida, sejam consideradas como pessoas com deficiência. Muita gente torce o nariz por isso, mas eu acho que isso são aquelas pessoas que olham só para o próprio umbigo e não olham adiante. A mesma coisa que criticar a fibromialgia não pode ser considerada pessoa com deficiência, que às vezes não conhece a realidade da pessoa com diabetes tipo 1, a realidade de quem tem uma fibromialgia, e aí apenas condena, julga e condena.
Eu espero de que o governo não brinque com mais esse segmento da sociedade que é abandonada pelas políticas públicas. A trajetória, como disse a Jaqueline, é uma trajetória gigante e ela vai ser vitoriosa. Pode custar o que for, mas ela será vitoriosa, eu tenho certeza disso. O tempo está dizendo que o governo está querendo enrolar, mas a gente sabe onde nós podemos bater nas portas certas para vencer a força dos governos. Muito obrigado a todos vocês, um excelente final de quarta-feira. Amanhã, às 6 horas da manhã, tem a notícia em 1 minuto, tem o Shorts. E antes do Roland encerrar, eu quero dizer o seguinte: 6, 7, 8 de novembro, eu espero todos vocês, São Paulo Expo Imigrantes, 20ª edição da Reatec, o Diário PCD lá com o stand, esperando por todos vocês. Tchau, gente. Obrigado. Fui. De 6 a 8 de novembro, estaremos juntos novamente na Reatec Brasil 2025, principal feira do setor na América Latina e já em sua 20ª edição. O Diário PCD e Ana PCD estarão, mais uma vez, fazendo parte do evento e responsáveis em compartilhar todas as novidades que a feira oferecerá aos seus visitantes. Eventos, palestras, seminários, tecnologia assistiva e todos os novos lançamentos. Participe do maior evento de inclusão e acessibilidade. Em 2024 foram mais de 30 mil visitantes. E ainda, o Expo Brasil Paralímpico trará mais novidades e convidados de todo o Brasil que representam o país em modalidades paradesportivas pelo mundo. Anote em sua agenda, de 6 a 8 de novembro. Espero por vocês na São Paulo Expo Imigrantes. Acesse agora www.reatecbrasil.com.br. Confira todas as informações, é só acessar o link na descrição.